tudo bem? Eu sou a Érica e trouxe para vocês mais um Gota Fraterna. Hoje a gente vai refletir em cima do capítulo 96 do livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, e o capítulo 96 tem como título Justamente por Isso. E o capítulo, ele começa com uma citação que está na primeira epístola de João, no capítulo 2, no versículo 21, e diz o seguinte para a gente: Não vos escrevi porque ignorasseis a verdade, mas porque a conheceis. Então, vamos lá. Então, aqui João está dizendo o seguinte: olha, vem cá. Eu não escrevi porque você não sabe a respeito da verdade. Eu não escrevi para você, ou para vocês, né, que não sabem da lei divina, que desconhecem a verdade, a lei divina. Não. Eu escrevi justamente por isso, porque vocês já têm o conhecimento, mas vocês não estão colocando em prática. Então é um baita puxão de orelha que João confere a todos nós. E Emmanuel, no texto, ele vem nos falar da verdade do intercâmbio entre os dois planos. O plano espiritual, ali dito por Emmanuel no texto como os mortos, e o plano dos encarnados, nós, dito ali como os vivos. Então, Emmanuel fala pra gente, a comunicação espiritual faz parte da nossa natureza. Faz parte, é uma lei divina, é uma lei espiritual. E é permitida através da mediunidade, não importando o tipo de mediunidade que seja. Então, assim, nós temos milênios e milênios de história ali do cristianismo, o conjunto das revelações, por exemplo, como essa comunicação entre os dois planos, mas mesmo assim a gente ainda reluta em aceitar e avançar nesse campo, né, dessa comunicação entre essas duas esferas. E por que isso acontece? Isso acontece porque à medida que fomos institucionalizando ali as hierarquias, as mensagens, voltando ali só para o aspecto externo, com materialismo e aqueles cultos exteriores, misturando, obviamente, com os nossos interesses particulares, nós criamos muitos obstáculos, muitos contratempos e nos distanciamos desse intercâmbio e se afastando dessa conexão espiritual. Até porque quando a gente faz essa conexão entre os dois planos, isso imputa a nós uma mudança de pensamento, de atitude, de ação. Então muitas vezes a gente não quer sair do lugar, a gente não quer mudar nosso padrão de pensamento, de ação, então é mais fácil a gente se desvencilhar, blindar, fechar uma porta do que essa mudança que devemos fazer. E entra também ali a questão dos dogmas religiosos, que eles sempre criaram ali uma dificuldade e uma aceitação dessa comunicação. Mas isso vai mudar, né? É da lei do progresso que tudo mude, tudo avance. Então esses dogmas, eles serão repensados, reorganizados à medida que as pessoas vão ganhando entendimento e que esse entendimento ele vai se difundindo. E aí, Emmanuel, ele também dá uma puxada de orelha porque ele não se restringe ali só ao espiritismo. Ele está falando para todo mundo, para mim, para você, para todos nós. E para todos os tipos de organização religiosa de maneira geral. Então tudo vai mudar. Não tem jeito, queira você queira ou não, vai andar, vai mudar. Então, mais cedo ou mais tarde, esse pensamento, esse conhecimento da verdade, da comunicação entre os dois planos, vai penetrar em outras visões religiosas, porque faz parte dessa lei natural. E essas organizações elas vão se abrir ali para essas grandes compreensões da verdade. E aí a gente tem que pensar o seguinte:
Toda quebra de conceito, ela demanda tempo, ela demanda energia, ela demanda conhecimento. Então, assim, obviamente, isso não vai acontecer do dia para a noite, né? Ela não vai acontecer daqui, acredito eu, daqui 10 anos, daqui 20, porque tudo demanda tempo. Precisamos mudar conhecimento. Isso, né? E isso impera esforço. Então, assim, vai mudar? Vai mudar. A verdade, ela sempre vai triunfar. Então, aos pouquinhos, ela vai se consolidando e todos compreenderão um dia a ação dos espíritos junto a nós, os encarnados. Então, esse intercâmbio, essa interação não é exclusiva da doutrina espírita, nunca foi, não foi Allan Kardec que inventou. Ela está disponível, sempre esteve disponível em todos os tempos e para todos. E um primeiro aspecto aqui, e que Emmanuel fala, é saber que esse movimento de intercâmbio ele existe, realmente não é nada de novo, e que os espíritos inicialmente nos chamaram a atenção com as questões dos fenômenos físicos ali da matéria, com várias manifestações, para depois eles focarem no que realmente era importante, né? Que é a questão filosófica e moral. Então, olha que interessante. Eles não partiram ali logo para a comunicação e etc. Primeiro eles chamaram a atenção para a questão da manifestação física, né? Depois sim eles vieram para a parte mais importante da história, vamos dizer assim, que é esse aspecto filosófico moral. Olha como tudo está em ordem, tudo funciona. E o segundo aspecto é o intercâmbio sempre gradativo e sempre progressivo. Então, por quê? Porque a partir da evolução e progressão nossa e do nosso planeta, essa comunicação ela vai ser cada vez mais natural, já que a consciência ela vai se amplificando. Então, vale lembrar que quando Jesus esteve entre nós, ele nos falou mais da vida espiritual do que da vida propriamente material. Então, por exemplo, meu reino não é desse mundo, quando eu voltar ao meu Pai. Então, ele já estava aqui falando de lá. Ele já estava falando da própria comunicação, né, dessa troca, desse intercâmbio, dessas duas esferas. E aí, voltando um pouco no texto, Emmanuel traz uma coisa muito interessante. Ele fala a respeito do Mundial Pentecostes. O que é o Mundial Pentecostes citado ali? É aquela sinalização de que as verdades ali de interação entre as duas esferas estão chegando sim a outros lugares, a outros ambientes, penetrando vagarosamente, mas sim está caminhando. E que mais tarde, que a gente falou anteriormente, mais cedo ou mais tarde, envolverá a todos nós, encontrando assim vários outros canais, vamos dizer, para difundir essas verdades e essas realidades eternas do Espírito, porque é uma verdade eterna. Então, vale lembrar que Pentecostes ali, né, foi um fenômeno mediúnico de comunicação, de mensagem, revelação através dos apóstolos, onde os mesmos difundiam ali o evangelho em outras línguas que eles não tinham conhecimento prévio, conhecimento anterior. É como se, assim, um exemplo bem fácil, é como se eu, Érica, falo português e ali naquele ato de intercâmbio de mediunidade entre os dois planos eu começasse a falar em outras línguas. O inglês, o francês, o alemão, não importa, difundindo ali o evangelho. Por quê? Porque ficava mais fácil essa comunicação entre as pessoas que não falavam a mesma língua, tá? Mas foi um aspecto local. E aqui, quando Emmanuel fala do Mundial Pentecoste, ele já está dando uma amplitude muito maior, tá? E quando Emmanuel diz no texto, convém notar, contudo, que as vozes comovedoras e revigorantes do além repetem comumente velhas fórmulas da revelação
e relembram o passado da sabedoria terrestre a fim de extrair conceituação mais respeitável referentemente à vida, ele está dizendo o que para a gente? Está dizendo que os espíritos vão falar o que Jesus já nos falou, o que Jesus já nos ensinou. Ou seja, não é nada de novo. Né? Tem muitos querendo inventar coisa nova, mas a gente não parte do básico, a gente não está fazendo nem o básico. Como é que a gente quer ficar inventando as coisas? Então, tudo que Jesus já nos falou há tantos e tantos anos, há tantos e tantos tempos, né? O que os grandes filósofos da antiguidade já também nos falaram e etc., que não é nada de novo. Então é isso. Então faça o básico, né? Que já está ótimo. Mas por quê? Porque é justamente por isso. Porque a gente não consegue nem aplicar essas fórmulas. A gente não consegue nem aplicar o que Jesus trouxe. A gente não consegue enxergar e fazer a verdade que Jesus trouxe. A gente não consegue aplicar uma lei divina, uma lei espiritual. Olha que complicado, a gente só vai complicando. Então, justamente por isso, João nos cutuca. Por que vocês ignoram as verdades? Por que vocês não querem falar dessas verdades? Se vocês já conhecem, né? Por que não praticar? Por que não aceitar? Então, quantas vezes a gente já deve ter ouvido em outras encarnações essas verdades que hoje tocam o nosso coração, mas que a gente realmente não saiu ali para aplicar e deixamos passar batido, né? Então, não espere de braços cruzados, sentado, ser um médium ostensivo. Ah, eu quero. Não. Seja um médium no sentido mais amplo ali da palavra, no sentido mais abrangente da palavra. Aquele que é um ser intermediário, né, do Cristo, deixando fluir em si, obviamente, a mensagem de amor do Mestre para os outros corações. Tá? Então lembre-se, somos assim todos imortais e em cada momento, em cada etapa das nossas existências, as várias vidas que temos, uma hora estamos cá, outra hora estaremos lá, tá? Mas sempre, sempre com essa comunicação entre as duas esferas que é maravilhoso, tá bom? Obrigada pela companhia, até a próxima.